Então, vamos iniciar hoje, dia 17 de agosto, o calendário do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com uma atividade do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação. As atividades do Programa Educacional da Academia ocorrem todas as segundas-feiras, de 18 às 19h30, e o calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. Este programa educacional da academia é uma atividade gratuita e que, para isso, possui mantenedores. Vamos citar EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincasmep, Stevanato Group e o Itam Brasil. Eu sou Raquel Oliveira Castilho, acadêmica titular da cadeira número 42 da academia e estou atualmente coordenando esse eixo temático de biodiversidade e plantas medicinais. Sou professora titular do Departamento de Produtos Farmacêuticos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais e terei o prazer de ser moderadora dessa atividade, que terá uma duração aproximada de 1h30. Então, esses primeiros 10 minutos, a gente vai fazer a abertura. Os próximos minutos, a apresentação da conferência, aproximadamente 40, e o tempo restante nós vamos abrir para perguntas e comentários. Solicitamos a todos os participantes que enviem perguntas via o QI da plataforma Zoom, né? Não coloque no chat durante todo o webinar. As contribuições serão organizadas para responder ao maior número possível dessas perguntas, né? E a palestra de hoje, ela é intitulada Novas aplicações do óleo de Alpinia zerumbete, do tratamento da espasticidade muscular ao alívio da disfunção temporomandibular, que será ministrada pelo Dr. Giancarlo De Lorenzi. O Dr. Giancarlo é acadêmico titular da cadeira de número 48, também da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas, e diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS, da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Possui graduação em farmácia, mestrado em ciências biológicas, biofísica, e doutorado em ciências, também em biofísica, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor da Universidade Presbiteriana de Mackenzie e ministra as disciplinas de imunologia e psicofarmacologia. Atualmente é diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. E entre janeiro de 2020 e abril de 2021 foi coordenador da Coordenadoria de Fomento à Pesquisa vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Corporativamente, foi diretor científico da Negueb Química e Biológica, uma empresa do grupo Hebron Farmacêutica. É consultor científico da Hebron Farmacêutica, coordenando o desenvolvimento de pesquisas pré-clínicas e os estudos clínicos desenvolvidos pelo grupo Hebron. É membro do Conselho Administrativo e presidente do Conselho Fiscal do Grupo Farma Brasil, Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional e de Pesquisa, e do Comitê Técnico Temático de Produtos Biológicos e Biotecnologia da Farmacopeia Brasileira. O óleo essencial de Alpinia zerumbete tem despertado crescente interesse científico devido às suas propriedades farmacológicas, especialmente relacionadas à modulação neuromuscular, atividade anti-inflamatória e ação analgésica.
Então, neste webinar, serão discutidos os mecanismos de bioativos do óleo essencial da Alpínia, suas evidências pré-clínicas e clínicas no manejo da espasticidade muscular, além de novas abordagens voltadas ao tratamento da disfunção temporomandibular DTM. Então, a apresentação vai abordar aspectos farmacodinâmicos, via de administração, segurança e uso de possibilidades de incorporação em protocolos terapêuticos integrativos. Então, com muita satisfação, nós convidamos o professor Dr. Giancarlo para iniciar a sua palestra. Bom, muito obrigado, doutora Raquel Castilho. É um prazer estar aqui e ainda mais dividir essa mesa com você. Afinal de contas, nós fomos contemporâneos da UFRJ, né? E foi muito bom te encontrar na academia, né? E poder fazer parte do eixo temático de educação, de biodiversidade com você e essa oportunidade de falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve, como pesquisa, como implantação no mercado, né? E de outras perspectivas para o tratamento de diversas doenças usando produtos naturais. Afinal de contas, a biodiversidade, não apenas no Brasil, mas no mundo, contribui aí com um sem número de moléculas e que a gente ainda não explorou totalmente várias delas, né? Principalmente a nossa biodiversidade brasileira, o quanto a gente pode contribuir e ter novos produtos farmacêuticos que vão trazer alívio para diversas doenças, melhorar o prognóstico e constituir aí novos tratamentos para várias enfermidades. Eu vou compartilhar a minha tela, então tá certo. Bom, a nossa discussão hoje é falar então sobre as aplicações do óleo, né, de Alpínia zerumbé, do óleo essencial de Alpínia zerumbé, tratando, né, um assunto de um produto que já está no mercado, que trata a espasticidade muscular, mas pensando então novas perspectivas, novas aplicações na disfunção temporomandibular. A doutora Raquel fez a apresentação do meu currículo, mas além disso, né, a gente é um pouco mais do que a nossa vida profissional, então eu faço sempre questão de dizer que eu sou casado há 25 anos com a também professora Liliane De Lorenzi, só que ela é da área de línguas, né, e pedagogia, e sou pai da Júlia e do Pietro, a Júlia com 21 anos, estudante de medicina, e o Pietro, estudante do ensino fundamental 2 com 14 anos. Então, além de todas as atividades, né, que nós temos também uma vida, né, familiar que é muito importante, né? Nós somos mais do que simplesmente o nosso currículo profissional. E é um prazer compartilhar com vocês um pouco do que nós temos feito. Bom, falar de Alpínia é lembrar toda a tradicionalidade do uso dessa planta que tem sua origem no Sudeste Asiático. E é interessante porque, principalmente no Japão, ela está relacionada com a longevidade. Então, essa planta da família Zingiberacea, ela é encontrada principalmente na ilha de Okinawa como uma planta relacionada a esse estilo de vida e a própria longevidade que é tão presente nesse grupo de pessoas, especificamente nessa ilha, que não, obviamente não tem a ver apenas com o uso tradicional da alpínia, mas com todo um estilo de vida. Mas a utilização, né, do chá da alpínia lá em Okinawa é um marco dessa longevidade, dessa grande expectativa de vida dos superidosos. Óbvio que a gente vai encontrar superidosos em outras regiões do mundo, mas especificamente no Japão, especificamente em Okinawa, essa é uma característica muito forte e muitas pessoas relacionam, né, o uso do chá de alpínia como a grande bebida da longevidade. Então, como eu disse, essa planta ela é originária do Sudeste Asiático, mas ela veio para o Brasil importada por conta do seu valor ornamental. E aqui, encontrando condições climáticas adequadas, se disseminou pelo país, encontrou no Nordeste brasileiro condições bastante favoráveis para a sua sobrevivência, disseminação, é, é,
e aí passou também a fazer parte da tradicionalidade da cultura popular, e hoje faz parte aí da nossa etnofarmacologia do Nordeste, né? Então, popularmente, ela é usada como antitérmico, como hipotensora, como uma planta para o tratamento de ansiedades leves. Essa indicação terapêutica, inclusive, é encontrada na farmacopeia brasileira. Nós buscarmos lá no formulário fitoterápico brasileiro, que saiu agora, em 2026, a terceira edição, a alpina está relacionada lá, a alpina zerum-B, e a indicação clínica dela é justamente o tratamento de ansiedades leves, né? Utilizando na forma de chá. Obviamente, tem uma série de contraindicações que estão relacionadas, que, na verdade, podem ser usadas não necessariamente como contraindicações, mas como benefício. Então, está relacionado o efeito hipotensor. Então, a farmacopeia recomenda o uso cuidadoso para pessoas que têm pressão baixa, mas o efeito hipotensor é um efeito interessante para aquilo que a gente pode utilizar, né? Então, quem sabe utilizar essa planta como antihipertensivo, como antidiabético, a gente tem relatos do efeito anti-inflamatório, ou seja, como toda boa planta, há estudos para uma série de efeitos farmacológicos muito importantes, muito interessantes, que é possível explorar, né? No Brasil, ela é conhecida principalmente como colônia, né, lá no Nordeste, e o uso lá é muito interessante. É usado principalmente como banho, com efeito antitérmico. Então, a criança de colônia e coloca essa criança numa bacia, né, com esse chá, e aí o efeito antitérmico, né, acaba acontecendo. Então, a gente pode analisar que há uma absorção cutânea, né, do produto que leva à redução da temperatura. Além disso, a gente já, né, tem uma série de estudos olhando quais são os marcadores químicos que nós podemos encontrar. Então, o terpineno 4-ol é um dos principais, né, componentes, né, da planta, né, um dos componentes majoritários, é um marcador farmacológico primário. A gente pode relacionar com a atuação no bloqueio de canais de cálcio, daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais, na via anti-inflamatória, que faz parte desse processo do efeito farmacológico. Então, hoje a gente já conhece qual seria um dos princípios ativos mais importantes para a existência desses efeitos farmacológicos que nós investigamos. O 1,8-cineol também é importante para uma boa permeação transdérmica. Isso ajuda, por exemplo, no efeito da espasticidade que a gente investiga. O sabineno ele é usado principalmente em formulações comerciais, como marcador de controle de qualidade. Então, o teor, né, como marcador de padronização, ele é muito importante e também a gente pode observar um efeito analgésico. E outros compostos muito relevantes, como as cavalactonas, que estão aí presentes principalmente com os efeitos anti-inflamatórios, né? Esse perfil, muitas vezes lipofílico, né, que como a gente está discutindo especialmente o óleo, eu não estou falando de extrato, estou falando do óleo essencial, ele é interessante porque é, para a via transdérmica que alguns produtos utilizam, né? Então, confere uma alta permeabilidade dérmica e a aplicação tópica, então, é uma alternativa interessante para a utilização do produto. Ou seja, uma das grandes preocupações é com o efeito hipotensor, né? E esse efeito hipotensor pode ser minimizado a partir do momento que nós não estamos fazendo uma administração oral, mas estamos fazendo uma administração tópica, né, obviamente, possível absorção transdérmica, mas ainda assim uma aplicação que reduz o impacto da absorção sistêmica. Então, alguns dos componentes majoritários, como eu
falei, então o terpineno 4-ol, o carofileno, o sabineno, o cineol, então são componentes dos óleos voláteis. É óbvio que se nós trabalharmos com extratos, nós vamos trabalhar com outras formas de extração dessas substâncias, dessa planta, a gente também está obtendo aí uma série de outros compostos que muitas vezes não saem no óleo. Mas todo o trabalho farmacológico que eu vou apresentar, ele está baseado no uso do óleo essencial, então, das folhas. A gente vai encontrar nos estudos etnofarmacológicos o uso das flores, o uso do caule, da raiz, ou seja, a planta ela pode ser aproveitada como um todo, mas especificamente para os estudos que nós desenvolvemos e que eu coletei aqui, a gente está focado no óleo essencial. E eu queria, antes de mais nada, eu entrei falando da planta e esqueci de fazer um disclosure, né? O primeiro com relação ao uso de inteligência artificial. Então, eu utilizei ferramentas de inteligência artificial para montagem dos slides, e isso é importante deixar claro, nem todos os slides têm ferramentas de inteligência artificial, mas uma boa parte sim. Mas lembrando que todos os dados são dados publicados, tá certo? Alguns do nosso grupo, outros trabalhos publicados em revistas tanto nacionais quanto internacionais, de outros grupos, mas que focaram especificamente naquilo que o grupo, né, que no caso da Hebron, tem trabalhado aí com a Alpine Zerumbê ao longo dos anos, tá certo? Então, são essas duas informações que eu gostaria de deixar claro. Bom, vamos em frente. Alguns dos outros compostos, né, como eu falei, tem cablactonas, tem cadinol, outras substâncias que são importantes aqui para os diversos componentes da Alpine. Mas os principais, né, que são importantes aqui para os efeitos até então detectados, são esses aqui, principalmente o sabineno, o cineol e o terpineno 4-ol. Bom, o que nós já sabemos, né? É, Alguns grupos, né, começaram a trabalhar com Alpine, principalmente no Nordeste, e aqui um dos trabalhos é o de Santos, com foco na percepção de que havia uma melhora motora quando a pessoa administrava topicamente o óleo de alpine. Lembra que eu mencionei que mesmo para baixar a temperatura, usava-se também uma absorção e colocava a criança na bacia com água, com chá de alpine? Então, em algumas situações de pessoas que tinham alguma paralisia, percebia-se uma melhora na motilidade logo depois desse contato com o óleo. Então, um grupo da Universidade Tiradentes, lá em Aracaju, da doutora Edna, começou a estudar esse óleo como adjuvante na fisioterapia para situações de hemiparesia, dificuldade de marcha, pós-AVC, ou seja, ela pegou aquilo que popularmente, né, já se conhecia e foi analisar criteriosamente como adjuvante do processo fisioterápico. E é de conhecimento, né, que muitas vezes no pós-AVC, por exemplo, há uma contração muscular involuntária e uma dificuldade muito grande de melhorar a amplitude do movimento desse paciente pós-AVC, e que dificulta mesmo o tratamento e a evolução do quadro clínico. Então, uma das ferramentas que hoje se usa é a toxina botulínica, que ao ser administrada, ela favorece a mobilidade dessa musculatura. A grande questão é que a toxina botulínica é injetável, tem um custo elevado e isso impacta, principalmente no SUS, tratamento de grandes populações. Então, o manejo fisioterápico sempre foi a principal alternativa,
ainda que muitas vezes dificultada. As observações da doutora Edna, por exemplo, trouxeram uma nova alternativa para facilitar todo esse manejo fisioterápico. Ao utilizar o óleo de alpínia, havia uma melhora no relaxamento da musculatura e facilitava, então, esse manejo fisioterápico, cinesioterápico que se espera em pacientes, por exemplo, pós-AVC, pacientes com paralisia cerebral e por aí outras indicações, né? Melhora do movimento com pessoas com paraplegia, hemiparesia e etc. Esse era um ponto. O outro ponto que vários estudos trouxeram é a sugestão do efeito anti-inflamatório. E isso já era observado na literatura e no uso popular também, né? A utilização do efeito anti-inflamatório. Então, tanto Santos quanto Hu e Rumi, né, mais recentemente, resolveram analisar os mecanismos de ação. Então, o trabalho do Santos em 2011, ele realmente teve um foco, né, em entender que tipo de modulação acontecia para melhorar o miorrelaxamento da musculatura periférica. E o interessante aqui é que, nesses casos, o óleo de alpina é aplicado topicamente, né? Então, evita aquela necessidade de uma administração injetável, como acontece com a toxina botulínica, né? O que é uma grande vantagem, inclusive porque o paciente pode se auto-administrar, se for o caso. Não acontece essa auto-administração com frequência, porque, juntamente com a administração do óleo, assim como acontece com a administração da toxina botulínica, há o manejo fisioterápico para poder melhorar a amplitude, melhorar o movimento e melhorar o relaxamento. Bom, nesse caso, o óleo trouxe, né, fez esse relaxamento periférico e, como vocês podem observar aqui, modulando canais de cálcio tipo L e os receptores hialodínicos. Né? Isso é muito importante para poder evitar o efluxo do cálcio do retículo sarcoplasmático, né, para. Vou pedir desculpas, não sei se vocês estão vendo que está entrando uma série de mensagens e teve uma ligação, mas pronto, já voltei. É, é, então, evita o efluxo de cálcio do retículo sarcoplasmático para o interior para o citoplasma, e com esse bloqueio, então, a gente evita ali a contração muscular. Então, como desfecho, o que a gente tem é uma redução da tensão passiva e uma hipertonia patológica. Então, em pacientes que estão com dificuldades para fazer melhorar essa amplitude, isso facilita a movimentação. Tem um caso, né, uma pessoa já tratando com óleo de alpine, em que era uma criança que tinha uma condição, uma paralisia cerebral, e que fazia com que as perninhas ficassem cruzadas o tempo inteiro, né? E o relaxamento com a aplicação do óleo possibilitava o relaxamento suficiente para que fizesse o movimento de liberação, né? Até para facilitar a higiene e etc. E é uma movimentação na criança com essa musculatura espástica muito dolorosa. E a aplicação do óleo trouxe exatamente essa facilidade do relaxamento e a melhora da amplitude com a redução da dor, né? Então, esse é um caminho. O outro caminho que nós observamos é a atividade anti-inflamatória, e cujo alvo molecular, né, seria o bloqueio do TLR4, bloqueio descendente da via do NF-κB, e então inibição de cascatas de citocinas pró-inflamatórias, né, reduzindo a hiperalgesia, então reduzindo a dor. Então, o que nós observamos, mesmo na aplicação da espasticidade muscular, é que não existe apenas o efeito de relaxamento muscular, mas a possibilidade de um efeito anti-inflamatório importante, o que faz com que o tratamento seja algo muito, muito interessante. Bom, aqui, como eu falei para vocês, a gente tem um esquema, né, de um canal de cálcio, que no caso é bloqueado, né, dentre os principais componentes, o terpineno 4-ol e o sabineno, inibindo os canais de cálcio tipo L,
canais de cálcio tipo L, e também fazendo um bloqueio lá no retículo sarcoplasmático, e, bloqueando os receptores de rianodina, impedindo o efluxo de cálcio. Então, eu vou impedir a saída do cálcio que está dentro do retículo e, com isso, é, estimular a contração da fibra muscular. Então, a gente tem o bloqueio do canal de cálcio, a gente tem a supressão do extravasamento excessivo de cálcio, né, pelos receptores de rianodina, e com isso a gente faz um bloqueio também, ou desativa essas pontes, né, da quitina e miosina, que vai levar à contração muscular, né, vai prender a fibra muscular, né? Então a gente tem aí uma menor saturação da troponina C, que impede então a ligação da quitina e miosina, vai fazer então um relaxamento muscular. É óbvio que esse relaxamento muscular ele é transitório, né? Então isso é muito importante, inclusive para alguns dos efeitos que a gente supunha acontecer e que não acontece, justamente porque nós precisamos dessa fibra é, hipercontraída. Aqui na via inflamatória, o que nós vamos fazer principalmente é impedir que a sinalização, por exemplo, né, no estudo que foi feito utilizando LPS, evitar que haja sinalização lá no receptor Toll-like 4, e impedir que essa cascata, então, seja gerada, a cascata inflamatória seja gerada, estimulando o NF-κB. Então, a gente tem a supressão dessa via de informação e o NF-κB como um fator de é, é, ativação nuclear sendo bloqueado, evitando a liberação impedindo, né, o estímulo de genes que produzem, né, substâncias pró-inflamatórias, o que, consequentemente, eu vou impedir os mecanismos inflamatórios adiante. Ou seja, diferente de inibidores, por exemplo, de ciclooxigenase 1 e 2, ou inibidores diretos da óxido nítrico sintase, a gente está inibindo em nível de transcrição genética. Então, eu estou impedindo que haja a produção dessas enzimas e, com isso, em última análise, impedindo a produção das substâncias, das citocinas, que são responsáveis pelo efeito inflamatório. Isso, né, se eu estou inibindo óxido nítrico, portanto, eu estou inibindo uma ação reativa, né, que vai produzir radicais livres que vai gerar dor. Por exemplo, né, vias dolorosas do sistema nervoso central. Inibindo IL-6 e IL-1, a gente também vai inibir, que são substâncias, inclusive, pirogênicas, a gente vai diminuir a temperatura. Mas, em última análise, a gente está inibindo, né, está reduzindo a hiperalgesia, e, no caso específico do estudo do Rumen, inibindo essa hiperalgesia, essa sensibilidade térmica e mecânica. Bom, uma questão importante é, quando eu tenho um músculo saudável, a gente tem um potencial de ação controlado, uma liberação de cálcio transiente, né? Uma contração eficiente que segue um relaxamento. No músculo espástico, na dor miofacial, em outras situações de uma contratura, etc., o que a gente vai ter é uma hiperatividade de estímulo neuronal ou uma inflamação crônica que leva a um extravasamento excessivo de cálcio, que leva a uma hipercontração muscular, né, uma hipertonia, e que faz com que a gente tenha esse músculo, então, se torne espástico ou se torne hipercontraído, né? Então, a modulação do canal de cálcio é fundamental para o relaxamento dessa musculatura. Mas veja, esse é uma grande questão. Em que momento as substâncias ativas do óleo de alpínia vai atuar? Né? Ele não vai atuar no músculo saudável. Por quê? Porque todo aquele fenômeno do excesso de liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, do bloqueio do canal de cálcio, não faz sentido porque essa musculatura não está hipertônica. Então, ao longo dos anos, né, a experiência utilizando o óleo de alpino
tanto nos estudos clínicos quanto no uso comercial, trouxe, né, a informação, a percepção de que na musculatura saudável o efeito ele é limitado, mas enquanto na musculatura espástica é que realmente esse efeito é extremamente percebido, ok? Então a gente tem ali um bloqueio desse extravasamento excessivo do cálcio, e o que resulta, então, na redução dessa hipertonia crônica de situações de isquemia local, de dor, né, de liberação de mediadores inflamatórios. Bom, alguns exemplos, então, de estudos que foram desenvolvidos ao longo, principalmente de 2010 para cá, aliás, pouco antes, 2008 para cá, com relação específica a esses efeitos como mediadores para o tratamento de doenças, então, da espasticidade muscular, né? Então, aqui, pacientes pediátricos que possuíam paralisia cerebral, foram utilizados 24 crianças com paralisia cerebral espástica, dentre elas aquela que eu contei, que tinha dificuldade, inclusive, de fazer a sua higiene por conta do posicionamento das pernas, né? Foi feita uma aplicação tópica do óleo essencial, sempre associado a um processo fisioterápico. E aí pode-se fazer uma pergunta: mas e se fizesse só fisioterapia, daria certo? Isso foi avaliado, né? Então, aqui o trabalho é uma avaliação não, só com a fisioterapia e a fisioterapia associada ao óleo, né? E o que a gente tem é uma aceleração desse relaxamento da musculatura e um melhor manejo fisioterápico, né? Então, o que a gente observa aqui, usando essas escalas e o protocolo de Durigon, é que a tônus, a sintonia dessa musculatura após a sua aplicação. Interessante também é que a aplicação deve ser específica no músculo que está espástico, né? Então não adianta passar no corpo inteiro que não vai fazer o efeito. Então o fisioterapeuta trabalha especificamente naquela musculatura que está espástica, produzindo relaxamento local. Então o óleo ele atuou ali, a gente coloca como coadjuvante porque a fisioterapia é o padrão ouro, né? Então, atuou como um agente eficaz, reduzindo essa hipertonia e permitindo uma manipulação fisioterapêutica sem um reflexo do estiramento patológico, então, sem ter mesmo o efeito dessa espasticidade. Um outro estudo, aqui antes disso, esse estudo também trouxe desfechos interessantes, porque essa criança, então, colocada, né, deambulando essa criança, ela pôde ou teve uma melhora quando estava em sentar, em posição, né, de quatro, em ajoelhar, semi-ajoelhar, em pé. Então, elas foram sendo colocadas em posições que são posições usadas, né, para os testes fisioterápicos, para poder verificar se havia alguma melhora. E em todos os quadros houve uma melhora pós-tratamento. Obviamente, a gente vai ver diferenças, né? Algumas situações houve uma grande diferença, outras menos, né? Além disso, do ponto de vista dinâmico, algumas dessas crianças tiveram condições de melhorar o engatear e até mesmo o andar. Então, houve tanto uma melhora nas posturas quanto na coordenação para engatinhar e facilitar o padrão de marcha, né? Então, esse relaxamento da hipertonia, que foi mediado pelo óleo de alpínia, reduziu a restrição passiva do tecido, permitindo o recrutamento voluntário das unidades motoras. É, é, então a gente tem ali realmente uma possibilidade de outras musculaturas serem mobilizadas para ter ali a movimentação adequada. E, obviamente, o fisioterapeuta ou o médico que está fazendo o processo, mas principalmente o fisioterapeuta, ele tem a capacidade ele tem o conhecimento correto de qual musculatura deve atuar para que possa ter essa função estática e dinâmica preservada. Aqui um outro estudo, em que é o estudo de Maia, de 2016, em que nós observamos, através da eletromiografia de superfície,
uma melhora também na qualidade de pacientes, pode tirar da minha frente, do efeito de relaxamento do músculo gastrocnêmico. É importante aqui porque quando a gente usa a eletromiografia, a gente está usando agora um mecanismo bastante, um método bastante objetivo de medida de melhora, né? Diferente, às vezes, de um método apenas observacional, em que a criança engatinhou, a criança sentou, que a gente mede quanto tempo ela ficou naquela posição. Aqui eu estou analisando diretamente a modulação do músculo, né? Então, esses ensaios foram utilizados para verificar o recrutamento dessa musculatura, mensurando, então, antes e após as sessões, a melhora. E a conclusão, né, eu não vou detalhar aqui com cada parte, mas a conclusão é de que esse tratamento tópico por 10 dias permitiu o alongamento ativo mais coordenado, né? E a gente percebeu também aqui uma melhora no efeito elétrico, ou medido pela atividade elétrica dessa musculatura. Aqui em esclerose múltipla, né, o Formighieri que trouxe aqui um relato de caso. Nesse caso, é um relato de caso apenas, né? Mas um acompanhamento de um paciente por 7 meses, um paciente de 48 anos, com 24 anos da doença, em que, a partir do tratamento, né, ele conseguiu uma redução na espasticidade dos adutores, do quadril, isquiotibiais e plantiflexores, permitindo, por exemplo, que ele tivesse uma condição sentado mais efetiva. Era um paciente que não tinha condições de sentar e que passou a ter controle do quadril e ficar na posição sentada. Melhorou, teve um aumento da força dos adutores, né, como eu falei, e melhora dos parâmetros cinemáticos lineares. No fim do seu tratamento, até ele teve condições de dar recuperar alguns passos, né? Esse aqui de Martins e Golin é justamente uma outra publicação a partir daqueles dados que eu apresentei anteriormente, mas com outros tipos de medida, né, como a goniometria de dorsiflexão, tendo então uma melhora também nesse protocolo. Aqui é um paciente com acidente vascular encefálico, né, crônico e paraplegia espástica hereditária. Bom, é, além da redução da espasticidade, a gente teve também uma melhora da função motora, e isso levou, quando a gente faz a análise, né, no estudo clínico faz uma análise da qualidade de vida, né, houve também uma percepção da melhora na qualidade de vida. Nesse caso, a gente mede tanto por entrevistas com o paciente quanto com os familiares, e há um tratamento estatístico disso que traz essa percepção, né? Ainda assim, a gente aplicou em conjunto tanto o produto quanto a cinesioterapia, né? E aqui em Reis a gente tem um N, ainda que pequeno, né, de indivíduos 6 indivíduos com paraplegia espástica hereditária. É uma condição bastante complicada, até para encontrar uma casuística, né, porque é uma doença, daquelas doenças, inclusive, que são órfãos, né, porque a gente tem ali pouco tratamento. Mas houve um aumento, houve uma melhora, né, uma leve redução dos adutores do quadril, né, ainda que sem significância, há uma percepção clínica dessa redução. Uma melhora da flexibilidade em vários grupos de músculos, né, um aumento das forças dos extensores e adutores, então isso começou a melhorar a movimentação, e isso é agudamente medido, sem associação com a cinesioterapia. Então, em conjunto, esses trabalhos que cobrem um espectro etiológico bastante amplo
do efeito da espasticidade, então, esclerose múltipla, paralisia cerebral, síndrome piramidal, AVE, paraplegia espástica hereditária, a gente percebe que nós estamos, ainda que estejamos tratando um sintoma, que é a espasticidade, há uma melhora na qualidade de vida desse paciente, o que ainda que a gente tenha uma heterogeneidade dos estudos, é, ainda assim é uma percepção clínica evidente. Além disso, eu não trouxe aqui, há uma série de dados de farmacovigilância, farmacodemiologia, é, de informações clínicas, né, que não estão em estudos controlados, mas são informações clínicas desde que o produto, né, que é feito a partir do óleo de alpínia, foi colocado no mercado e que já são 12 anos de mercado. Bom, e aqui vem um pouco daquela informação que eu trouxe, né, com relação à necessidade do músculo estar espástico para que haja o efeito do óleo. Um estudo que eu não posso, esse não está publicado, então eu não posso detalhar muito, mas em um estudo que foi feito com indivíduos sadios, é, atletas de alto rendimento, foi realizado um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, né? Mas todos eles indivíduos saudáveis. Aqui o objetivo era verificar se, após um treino pesado, eles conseguiam voltar com menos tempo para o campo, né, para voltar para o exercício. E aqui, embora os testes de performance, né, evidenciaram alguma diferença estatística, ainda assim a gente não conseguiu, fazendo medidas qualitativas, então eletroneuromiografia e outra, goniometria, etc., essas medidas não foram tão efetivas. Ou seja, clinicamente, o atleta dizia, puxa, eu estou melhor, eu estou voltando mais rápido para o campo, sabe, consigo me sentir melhor, ainda assim, nas medidas quantitativas, ele não foi estatisticamente significativo. E aí aqui tem alguns, algumas questões que podem ser levantadas. A primeira é o tamanho da amostra, 33 atletas, talvez essa diferença, por estar numa musculatura sadia, não é percebida, né? E a outra é que, realmente, como eu falei antes, o músculo precisa estar contraído, espástico, com uma liberação alta e efetiva de cálcio, para que haja o bloqueio desses canais e justamente o relaxamento da musculatura. Ou seja, é, esse efeito do óleo, ele no músculo normal, não vai gerar mais relaxamento, não vai gerar fraqueza, né? Ele mantém a força contrátil fisiológica integralmente e não altera esse músculo que está normal, né? O que a gente percebe é uma atuação na musculatura lesionada, na musculatura espástica. Bom, então aqui, ou seja, pensando aqui que a gente tem, né, um paciente normal, então regulação de cálcio intacta, o óleo não alteraria. Num paciente com espasticidade ou com contratura, em que a gente tem um excesso da liberação de cálcio, o óleo seria, então, modulador desse efeito, evitando, liberando essa musculatura, evitando o efluxo de cálcio do retículo sarcoplasmático e também fazendo o relaxamento da musculatura. Ele não paralisa a fibra, né? Restaura a homeostase iônica nessa contratilidade patológica. E aí, dados ainda alguns dados, né, surgiram de um uso não de bula do óleo de alpine, né, o uso off-label, pensando assim, puxa, se a musculatura é relaxada com o uso da alpine, se nós utilizarmos na articulação temporomandibular, que é uma das causas de dor, né, por pressão do masseter, é uma causa de muita dor, de enxaquecas, né, de doenças, né, da articulação temporomandibular, ela causa até problema de postura, de coluna. Então, pensando nisso, um grupo de dentistas começaram a testar no relaxamento da musculatura temporomandibular. E o que clinicamente foi observado é que o paciente sentiu uma melhora.
Então, nossa equipe, em contato com especialistas nessa área, decidiu propor um estudo detalhado e pré-clínico de qual seria o potencial e qual seria o efeito do óleo de alpínia nessa musculatura da articulação temporomandibular. Então, esse estudo está publicado, como eu falei, por Women et al., em 2025 e foi realizado lá na Universidade Federal do Paraná, chefiado pela doutora Juliana Chichorro, que é uma odontóloga e é farmacologista, né, do Laboratório de Farmacologia lá da UFPR, e que trouxe aqui um estudo extremamente elegante, mostrando tanto o efeito do relaxamento quanto o efeito, principalmente do efeito anti-inflamatório do óleo de alpine. E aqui, uma das coisas interessantes no estudo é que ela usou o óleo de alpina puro e o óleo de alpina formulado na formulação comercial. Só para visualizar melhor aqui, né, o que foi feito, então, né? Foi feito desde incisões na articulação intraoral, né, na articulação temporomandibular, para gerar um efeito doloroso, né? E isso medido aqui pela hiperalgesia ao aquecimento, até mesmo dores, né, causadas por LPS, dores mecânicas também, né, por pressão. Então, todo esse estudo, né, foi realizado e o que se percebeu, por exemplo, é uma redução da hiperalgesia ao aquecimento, tanto do óleo puro de alpínia quanto da formulação comercial de alpine. Quando foi feita a avaliação mecânica, então por pressão mecânica da musculatura, o óleo de alpine não pura não foi efetiva, mas a formulação comercial sim, né? Então nessa condição. Quando foi induzido por LPS, da mesma maneira, o óleo a formulação comercial se mostrou bastante eficaz. É interessante aqui que esse estudo, além de tudo, trouxe alguns insights da quantidade de uso, né, no caso específico para esse tipo de tratamento, o número de dias de tratamento, questões que para a tratamento da articulação temporomandibular isso não estava estabelecido, porque ao longo dos anos todos os estudos foram em relação à espasticidade muscular. Além disso, a partir de culturas celulares também foi avaliado, né, tanto a viabilidade celular quanto também a produção de óxido nítrico, produção de L6, né, e a redução disso como mediadores pró-inflamatórios. É interessante também aqui que na viabilidade celular a gente tem uma redução no caso do óleo puro, mas não observada na formulação. E aí vocês podem me perguntar, mas que diferença tem nessa formulação? Né? Quer dizer, na formulação global, a gente está usando um pouco menos da concentração do óleo, do que o óleo puro ali. Né? Bom, o que a gente observou é que a formulação comercial tem vantagens, né? Tanto como efeito anti-hiperalgésico, tanto no ponto de vista mecânico quanto do calor, e também na dor induzida por um mediador, um agente inflamatório que seria o LPS, né? Além do bloqueio das respostas anti-inflamatórias in vitro, em concentrações que não interferem na viabilidade celular. Então, os resultados observados até agora foi uma redução, né, na dor pós-operatória, então, a aplicação tópica baseada no óleo, né, a formulação comercial, reduziu significativamente a hiperalgesia térmica e a mecânica. E também na dor miofacial direta com aplicação de LPS na musculatura no músculo masseter, ela reduziu também a hiperalgesia térmica induzida por lipopolissacarídeo. Ou seja, quando a gente injeta o LPS, eu estou gerando uma resposta inflamatória local por esse agente, quando a gente reduz essa hiperalgesia térmica, indiretamente a gente também está medindo a eficácia anti-inflamatória, né? Além disso, foi feito assim: será que esse animal ele
está respondendo menos porque o comportamento dele mudou, porque o óleo está causando algum efeito neurotóxico. Então, fazendo um estudo de campo aberto, a gente observou que a locomoção, a exploração, a capacidade de exploração dos animais permaneceram inalteradas. Então, o efeito analgésico é local e periférico e não uma sedação do sistema nervoso central. Isso é importante porque é, também era a percepção assim, eu estou usando um agente local, né, de aplicação tópica, quanto isso tem de impacto sistêmico. Então, para esse modelo experimental, nós não tivemos nenhum impacto de sedação no sistema nervoso central. Então, e além disso, os resultados in vitro mostrou que a formulação comercial, nas concentrações testadas, não apresentou citotoxicidade, além de ter reduzido a produção de óxido nítrico, né? Então, significando que reduz o estresse oxidativo, e também a supressão da interleucina 6, que é ali indiretamente também medida, ela deixa de ser produzida por um bloqueio da via do NF-κB. Outros estudos já foram realizados e a gente tem o desenho realmente de que há um bloqueio do TLR4 e do estímulo mediado por NF-κB como estímulo inflamatório. Então, a ação sobre essa dor não é apenas sintomática, mas ela muda o ambiente inflamatório do músculo, no caso mastigatório, né? E aí o que nós temos para essa questão dessas aplicações, né? Então a gente tem aqui uma série de modelos, né, pré-clínicos em que a gente conseguiu delinear mecanismo de ação, tanto inflamatório quanto na questão da espasticidade muscular, né? E a gente tem alguns estudos caminhando agora, né, utilizando atletas saudáveis, em que no momento usando atletas totalmente saudáveis nós não observamos uma modulação da contração, do relaxamento muscular, o que, no caso de um paciente saudável, um indivíduo saudável, isso é importante, né? Então, nós temos todos os estudos evidenciaram, né, e também a farmacovigilância evidenciou uma segurança pré-clínica e clínica bastante importante da formulação baseada em alpinezerum B, além do seu efeito, na sua eficácia, né, analgésica e miorrelaxante. Que nós estamos agora caminhando, né? O que a gente precisa é aprimorar e aprofundar os ensaios em modelo animal que garantam a formação de um arcabouço científico suficiente para iniciar ensaios clínicos randomizados especificamente para a dor miofascial e outras aplicações, né? Aquele experimento que eu falei aqui com atletas, por exemplo, é uma estratégia interessante e que a gente está aprofundando em que tipo de quadro clínico esse estudo vai ser mais relevante, né? E utilizando medidas bastante quantitativas, bastante específicas. Então, a eletroneuromiografia é uma medida importante. Aqui estão todas as referências que eu usei nessa apresentação. Muito obrigado. E fica aqui meu contato da universidade. Quem quiser, fica à vontade para me contactar. É um prazer poder falar um pouco dos nossos estudos. E eu vou interromper o compartilhamento agora para eu ver os nossos colegas. Ótima apresentação, Giancarlo. Trabalho lindo, completo, né, rumo a um fitoterápico que vai ajudar um grupo muito seletivo de indivíduos que sofrem, né, e a maioria das pessoas não conhece a problemática que esse grupo passa, né? E a falta de medicação para isso, e aí a gente tem mais uma opção terapêutica de origem natural, né? Usando uma planta medicinal aí, parente do gengibre, né? Um óleo essencial expressivo. Agora nós vamos passar, eu sem mais delongas, nós vamos passar aqui para a pergunta do público.
De antemão, muitos elogios, agradecimentos aí pela palestra, né? Então, a primeira pergunta agora é da Érica Lisboa. Ela vem falando da colônia, né? Que ela tem uma dessas em casa e ela tirou uma foto da flor e que ficou muito parecida com a foto que você apresentou, né? Só que o nome popular é Água da Colônia, outro nome popular, né? Aqui no Brasil tem, além de colônia, a gente tem outros nomes populares também, né? Concha, falso cardamomo, alpinha, né? Tem alguns nomes populares da planta medicinal, né? Essa coleta dessa planta medicinal no Brasil é uma cultura? Essa que nós trabalhamos, ela é uma fazenda, né, em que se planta de forma controlada, né, então tem todo o estudo de sazonalidade, de ciclo circadiano, é, fica no sertão do Nordeste, né, e é bastante, realmente bastante controlado. É claro que fazer extração de óleo é algo também bastante difícil. Eu estou falando isso para você, Raquel, que conhece isso muito melhor do que eu, né? Mas realmente muito difícil e as quantidades, obviamente, são bastante reduzidas. Então, a gente precisa ter realmente aí uma área muito extensa de cultivo para ter o controle, então, de marcadores, o controle de condições climáticas, para que a produção seja adequada aí todas as vezes que nós colocamos esse produto no mercado, né? Bacana. E o rendimento esse óleo é grande? Como é que é, mais ou menos? 1 litro por tonelada. Nossa! É É, bastante baixo. O que torna aí a área bastante extensa. Existe, né? O nosso grupo tem trabalhado para otimizar o processo extrativo até o centro de extração, então essa redução. Existem vários estudos para melhorar esse processo extrativo para ganhar escalabilidade, né? Porque realmente a produção acaba ficando bastante limitada. não, mas já tem até cultivo, né? Isso é um avanço grande, porque é um grande gargalo aqui da terapia do Brasil, né? Nós não temos aí uma cadeia produtiva consistente, né? Então, o trabalho está aí, né? A gente está em vias de ter um novo fitoterápico. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Já está adiantado. Agora, eu vou seguir É, aqui com a pergunta. Pode falar. não, à vontade, pode falar. Eu ia seguir aqui com a pergunta, né, da Mariana Mello. Ela está perguntando se o uso tópico do óleo essencial pode ser puro ou é necessário a diluição com óleo carreador, né? Aqui tem uma mistura um pouco com a aromaterapia, porque a aromaterapia, quando na verdade é usada o aroma, a essência, né? E os óleos essenciais podem ser misturados com carreador para botar na pele, né? Mas no caso, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos estudos que foram feitos, como foram feitos, né? E esclarecendo aí essa dúvida da Mariana. Os estudos em animais, inicialmente, foram feitos usando óleo puro. Os primeiros estudos lá no início dos anos 2000. Com o desenvolvimento de uma formulação específica que hoje é usada comercialmente, né? É, então a gente não tem apenas o óleo. Hoje tem ali um veículo que é utilizado, tem também outros agentes, né? Excipientes, de uma maneira mas o óleo puro, pelos dados que nós temos, acabou mostrando ali um efeito, no caso específico de viabilidade celular, de reduzir um pouco a viabilidade celular, no caso específico também do efeito anti-inflamatório, acabou sendo um pouco limitado.
mas o efeito, né, a utilização normalmente se dá nos estudos mais antigos, foi feita com óleo puro. Usar o carreador ajuda, se você usar um agente mais lipofílico, ajuda na permeação, né? Sim. Humberto Zardo, ótima apresentação. Pergunta se há estudos comparativos e quais resultados versus o placebo e versus Botox. Tá, excelente pergunta. Primeiro, versus placebo, a gente tem alguns, não, vários estudos, né? Então, qual seria o placebo, né? Seria a aplicação cinesioterápica mais a aplicação de um placebo. Então, num paciente, por exemplo, hemiparético ou pós-AVC, a gente não pode deixar de fazer a aplicação minimamente cinesioterápica. Todos os estudos que eu apresentei foram feitos, todos não, os estudos maiores, né? Então, que tem um N de 24 pacientes, o estudo com 33 pacientes, foram feitos contra placebo, tá? Estudos que são relato de caso, aquele com 6 pacientes, esse não foi aplicado sem comparador. No caso da comparação com a toxina botulínica, qual é a grande dificuldade? A toxina botulínica é injetável. Então, para fazer o cegamento do estudo é complexo, porque eu vou ter que injetar um placebo, eu tenho que usar um placebo injetável, né? Então, na hora de fazer, o grande problema de comparação de produtos que são de vias farmacológicas diferentes, ou vias de administração diferentes, é fazer o cegamento. Então, a gente poderia até fazer um estudo aberto, né? Mas o ideal, nesse caso, são estudos duplo cego, e aí isso gera uma discussão ética com o comitê de ética bastante complicada. Eu não vou dizer que nós não tentamos, nós já tentamos, mas o comitê de ética realmente barrou, porque fazer o cegamento ia ser complicado mesmo. E a gente tem que seguir também aí a legislação, né? Exatamente. E acaba a gente tendo muitas barreiras aí pelo caminho, né? Então, seguindo aqui nas perguntas, Célia Yoko Sasaki, ele está te dando os parabéns, né? Anos atrás, minha irmã teve aneurisma e tornou-se hemiplégica. Passou por fases complexas na fisioterapia. Soube através do doutor Avaniel deste óleo essencial, na época ainda em testes. Prontamente pediu para a pesquisadora doutora Edna me enviar amostras, o que ajudou a minha irmã na espasticidade. Os profissionais e outros pacientes admiraram os efeitos obtidos. Agradeço ao nosso saudoso senhor Josimar, ao doutor Avaniel, doutor Jean Carlos e a doutora Edna e colegas. Parabéns. Eu fiz questão de ler porque é um relato muito bonito. Foi a minha fala no final da palestra, né? Casos muito particulares que só quem vive sabe da dificuldade e da falta de opções terapêuticas e de opções terapêuticas que sejam seguras, inclusive, né? Exatamente. A É, doutora Célia pode falar. a doutora Célia é muito gentil. Agora, Nazaré Alencar, parabéns pela excelente palestra, com informações muito interessantes e grande relevância. Então, pergunto, doutor João Carlos, como está a cadeia produtiva e o manejo da planta para garantir um fornecimento sustentável e de alta pureza no mercado? Um pouco do que a gente já falou no início, né? Mas eu vou abrir a palavra aí para você. Então, de fato, como eu disse, né, hoje existe um plantio, né, não é extrativismo, então isso é bem importante também, não há risco de extinção da planta, a gente trabalha com a cadeia produtiva de fato, assim, com plantio, com manejo rigoroso das condições. Eu mencionei uma fazenda, na verdade são duas fazendas, onde a gente tem uma planta com maior abundância e outra menor. Existe também, como eu mencionei, né, o óleo, a extração do óleo, ela hoje tem um rendimento que é relativamente baixo, não 1 litro para 1 tonelada, mas não é surpresa, né? Quem trabalha com óleo essencial sabe que o rendimento normalmente é baixo. Então,
Entretanto, existe todo um trabalho aí, um estudo tanto de tecnologia para melhora na produção do IFA, quanto na própria formulação e a garantia mesmo aí de pureza e um fornecimento sustentável sem ruptura da cadeia e nem sem ruptura de fornecimento no mercado. Esse é um grande problema de produtos, né, normalmente produtos fitoterápicos, em mais complexos em que a gente acaba tendo ruptura do fornecimento, uma vez que a produção acaba ficando intermitente. Então, hoje, a detentora, né, tanto do óleo, quanto da planta, quanto da marca, né, do produto comercial, ela detém a cadeia como um todo, né, totalmente verticalizada. Excelente. Tem, né? A gente, para ter um fitoterápico no mercado, né? A gente ter fluxo, a gente precisa dessa cadeia produtiva. Então, aqui o doutor Humberto Zardo pergunta que, novamente, nesse trabalho de Rumen, de 25, da Universidade do Paraná, os resultados finais mostram, né? Melhor, foi melhor. Então, parece haver um efeito. Então, parece haver um efeito. Ele gostaria que so- sobre esse resultado obtido aí nesse trabalho. Houve um dos resultados realmente trouxe essa possibilidade, né, de que o veículo pudesse ter algum efeito, que foi desconsiderado, né, não o efeito do veículo, mas foi desconsiderado no efeito total do produto, ainda assim sendo o produto superior. E os estudos da equipe, né, da doutora Juliana Fichorro, continuaram, né, e como os trabalhos não estão publicados, os resultados ainda não estão publicados, eu não trouxe aqui. Mas realmente foi ele não se sustentou, né? Esse resultado do veículo ele não se sustentou. Então, houve até uma discussão, né, se esse veículo acabaria trazendo algum efeito sinérgico, mas os estudos foram aprofundados, né, e deve sair a publicação agora, até o final do ano, mostrando que esse veículo não interfere mesmo no efeito do óleo de alpina na formulação comercial. Infelizmente, eu vou ficar devendo para o Ótimo. doutor Humberto Zardo o resultado final, porque ele não está publicado, mas eu tenho o maior prazer, depois, doutor Humberto, conversar com o senhor assim que tiver publicado, lhe enviar separado. Ótimo. É, Patrícia Monteiro, existe algum estudo do uso do óleo de alpina em dores neuropáticas? Existe algumas questões, né, como eu falei para vocês, alguns estudos, como a gente não, eu fiz questão de trazer os estudos que estão publicados, né? Existem vários outros estudos em andamento, estudos tanto pré-clínicos quanto clínicos, em vários aspectos, né? As dores neuropáticas, possivelmente aí em breve a gente traz algum resultado. E tem algum estudo do bruxismo? Hoje em dia a atenção está muito grande, né? E as pessoas estão sofrendo bastante com bruxismo, né? Tá fazendo uso paliativo da placa, mas você tem uma ativação muscular muito grande também, né? Já existe algum estudo ou perspectiva para isso? O grupo da doutora Juliana já tem investigado nessa área também, né? Até porque, como investiga o músculo masseter, indiretamente, tudo que vem. Então, o bruxismo ele é uma mobilização também do masseter, né? Só que, diferente de só fazer a compressão, ele faz um deslocamento lateral. Então, isso também está sendo avaliado. A própria pressão feita pelo masseter pode gerar migrânia, né, enxaqueca. Então, há também investigações nessa área da aplicação do óleo de alpine. Bacana, porque tem outro óleo essencial também, que é usado muito para o buchismo, que é da manjerona, né? E da mesma Isso. forma se faz massagem na musculatura, massagem tópica, além da aromaterapia também, né? Então, é muito interessante, é uma planta medicinal, e ela tem uma matriz
complexa, né? E você mostrou muito bem aí os diferentes ativos, os diferentes mecanismos de ações, né? Então, vários alvos, o que corrobore muito essa ação terapêutica, né? Exatamente. A doutora Silvia está te dando parabéns também pela palestra, né? Excelente. E a Maria Bethânia, ela trouxe aqui também, te deu os parabéns. Ela olhou, ficou curiosa, né? Olhou várias marcas aqui na internet. Aí ela está perguntando se o seu grupo tem uma marca patenteada. Se tem, ela pergunta sim, se isso gerou patente, para você contar um pouquinho sobre isso. Tem sim, tem marca registrada, eu tenho um uso comercial. Eu também falaria para a senhora, mas por e-mail, né? Prefiro não fazer aqui, né, uma divulgação específica, porque não é o fórum, mas sim tem patente, o produto comercial é registrado na Anvisa. A gente vai encontrar na internet várias marcas, preços distintos, mas de produtos não necessariamente registrados na Anvisa. Então, eu vou responder até aqui colocando o meu e-mail no Q&A para, caso quem quiser entrar em contato e saber um pouco mais de detalhes que envolve o comercial, eu tenho o maior prazer em responder, não tem problema. Eu vou É que deixar no chat. pedindo a palestra, e essa palestra vai estar gravada, vai estar nas redes sociais também da academia, né? E todos podem ter acesso a tudo que está sendo discutido aqui, né? Exatamente. E a gente tem o maior prazer em conversar sobre mais detalhes do produto. Eu coloquei o meu e-mail e, lá no chat, tá? Fica disponível aí para quem quiser entrar em contato. Obrigada, Jean. Mais uma pergunta, é, só um instantinho aqui. Uma pergunta que, na verdade, ela estava no chat, né? Prezado, que é o Dr. Paulo Cirufo, né? Prezado palestrante, solicito informar se o óleo promove ganho motor no controle da espasticidade e se a ação antimicrobiana nos biofilmes cariogênicos, bem como uma ação antifúngica, já que tem uma composição com uma atividade. Então, no caso do ganho motor, sim, isso foi estudado, e o ganho motor passa, por exemplo, quando a gente testou pacientes com AVC, é, e com AVC não, com paraplegia, então havia uma dificuldade de permanecer sentado, né? Esse uso na espacidade permite que a pessoa, por exemplo, tenha um controle de tronco, de quadril e de tronco suficiente para permanecer sentado sem apoio. Também nas crianças com paralisia cerebral. Então, há sim, e também em pós-AVC, o controle de marcha. Então, pacientes que não tinham condição, né, por conta da espasticidade de caminhar e que teve uma evolução no caminhar. Uma questão importante é que, como o uso, né, como o produto tem aplicação tópica, o uso o efeito ele acaba sendo transitório. Então, o paciente precisa de reaplicar e para poder e continuar tendo a mobilização fisioterápica para poder fortalecer a musculatura e ter esse ganho de mobilidade permanente, né? Então, não é só utilizar o produto que ele vai ter o ganho de movimentação, né? Precisa do fortalecimento da musculatura. Com relação aos estudos de antimicrobianos em biofilmes cariogênicos e também ação antifúngica, o nosso grupo não avaliou, tá? Mas existem estudos in vitro de atividade antimicrobiana com óleo de alpine, assim. Mas especificamente o nosso grupo não trabalhou com esse aspecto, pelo menos não ainda. A Camila Lemos, né, é fisioterapeuta e ela atua nos transtornos da DTM, né, e ela percebe que o óleo vem trazendo resultados incríveis no tratamento. É um comentário dela, né?
E outro comentário é que a Denilda, ela está perguntando se você vai disponibilizar a bibliografia, porque você citou vários artigos super interessantes, também fiquei curiosa, né, para você, se você vai passar essa bibliografia e disponibilizar para todo mundo, né? Outro comentário da própria Denilda é que na Bahia ela é conhecida como Água de Alevante, Polônia. Eu também conheço ela como Alevante. É, são muitos nomes, né? O que a gente o que a gente sempre fala, né, em produtos naturais é que a gente tem que ter certeza que a planta popular é de fato a planta que a gente está estudando, né? Então, É, uma série e antigamente, aqui no Brasil, tanto que os primeiros trabalhos publicados estão com o nome de Alpina speciosa e não Alpina zerumbé. Então, essa também é uma outra questão, né? É uma sinonimia e que a gente sempre toma cuidado, né? Mas o mais comumente, pelo menos lá em Pernambuco, é colônia, né? O pessoal conhece como colônia. Com inclusive relação, esse. pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia dizer é que com relação à bibliografia, a gente pode disponibilizar sim, são todos, eu fiz questão de trazer trabalhos publicados, né? E a gente pode disponibilizar a lista, é a último slide o penúltimo slide da minha apresentação, e eu peço para a Sibeli disponibilizar. Obrigada, doutor Jean Carlos. Eu ia comentar que esse nome colônia, ele está consagrado, inclusive, pela farmacopeia brasileira, né? Essa espécie vegetal faz parte do formulário de fitoterápico, que dá embasamento para as farmácias vivas do SUS disponibilizarem os seus produtos, e ela está lá como indicação para ansiedade leve. Então, lá Isso, eles indicam o chá da planta, 0,8 gramas para 100 ml de água, ou seja, um infuso. Então, ela é já utilizada para ansiedade, né? E a gente tem aí essa outra aplicação muito próxima, levando aí a melhora da espasticidade por vários mecanismos. Dá até para a gente entender por que que ela tem essa atividade antiansiolítica leve, né? Mas por que ela tem, atuando aí em várias vias, né? exatamente. E eu não conheço o óleo essencial da colônia, ele é um óleo cheiroso? Nem todo É, óleo essencial é cheiroso, né, gente? cheiroso, ele tem um cheiro característico, vamos dizer assim, porque às vezes é uma dificuldade quando a gente utiliza, principalmente fitoterápico de uma maneira geral, né, mas esses óleos, né, em alguns estudos clínicos, uma das questões que a gente tem é a aceitabilidade por conta do cheiro característico, né? E até fazer placebo não é algo muito simples, porque eu tenho que reproduzir esse cheiro. Mas a gente já conseguiu produzir placebos com um cheiro bastante semelhante e que dá para fazer o cegamento dos estudos. Mas, principalmente quando a gente testa mulheres, é uma reclamação relevante. Sim, sim. Porque é, vai cruzar aí com perfume, né? E mulher gosta de Exatamente. perfume, né? Aí é mais complicado. Eu acho que é isso. Nossa atividade de hoje está chegando ao fim. Ah, aqui, ó, apareceu outra pergunta da Edenilda também no chat. Tem outras alpíneas sendo estudadas? Não pelo nosso grupo. A gente só tem trabalhado com a Alpine Zerumbé. Só essa, né? Olha, Isso. Foi a última pergunta. Ela chegou aí os 45 do segundo tempo. Então, nós vamos agora agradecer imensamente ao Dr. Giancarlo pela oportunidade que nos deu de conhecer esse trabalho, né? De conhecer os seus estudos, o estudo do seu grupo e da sua equipe também. Então, vou parabenizar toda a equipe pela escolha, pelo projeto, pela coragem de botar isso para frente, né? E eu fico muito feliz de já
vê que tem a cadeia produtiva, que ainda está trabalhando para poder melhorar. Em plantas medicinais é sempre assim, né? E que já existe fitoterápico no mercado e que a gente já consegue, né, fazer um uso racional desse medicamento por parte de quem necessita desse tipo de tratamento, né? Então, estão de parabéns, né? Eu espero que os estudos continuem, que a gente melhore esse produto, que surjam outros também para ajudar em outros tipos de patologia também. Né? Como o bruxismo, eu falei de bruxismo, eu sofro muito de bruxismo e o cansaço é muito grande, é muito mais que o espasmo, né? Então, a tensão muscular é muito grande o tempo todo e traz muita dificuldade para dormir, né? E, por exemplo, eu já fiz tratamento com Botox no masseter, para mim, e nada foi a mesma coisa, né? Eu vivo buscando soluções e eu já trabalhei muito com o óleo essencial da lavanda, que não ajudou muito. A manjerona tem ajudado muito. O da colônia eu não conhecia, mas agora eu vou buscar a colônia, eu vou experimentar em mim. Ah, ótimo. Bom, eu queria aproveitar, Raquel, agradecer primeiro a oportunidade da academia, né, que nos dá para falar sobre isso, mas queria, até fazendo um gancho que a doutora Célia Sasaki mencionou, a visão, né, de um empreendedor que não é farmacêutico, né, já falecido, que foi o Dr. Josimar Henrique, em que pegou e resolveu fazer um investimento grande no desenvolvimento desse produto, né? Porque fazer pesquisa, a gente faz muita coisa nos nossos laboratórios, a gente produz muita pesquisa e aqui você viu, foi um sem número de pesquisadores que trabalharam, né? Então, eu somei aqui os dados de várias pessoas, né, que não têm vinculação com a empresa ou outros que têm, mas assim, precisava de alguém que tivesse a coragem de fazer um investimento e que pensasse numa cadeia verticalizada para garantir produção, para garantir que o produto chegasse ao mercado e que não morresse, né? Porque eu acho que como pesquisador, a nossa grande frustração é simplesmente estudar, estudar, estudar um produto e depois colocar ele na prateleira como papers ou como teses. Não, aqui tem muita tese que foi feita a partir disso, desses estudos. Tem muitos papers que foram publicados, mas principalmente que tudo isso gerou um produto que pode aliviar e melhorar a saúde da população brasileira e mundial. Então, isso é importante. Então, deixar registrado aqui que não basta a gente fazer boa ciência, a gente precisa de boa ciência aliado com pessoas corajosas que têm realmente a coragem de fazer um investimento que não é seguro, né? Porque quem garantia na época, quando começou esse estudo lá no início dos anos 2000, que isso ia virar um produto, que isso ia gerar um resultado comercial, né? Então, houve também ali esse investimento, essa visão do Josimar, que fez toda a diferença e que fez muita diferença em outros produtos fitoterápicos. Então, eu queria deixar registrado também. Foi um grande amigo e um grande inovador no Brasil. É, é isso aí. É isso aí. Então, é, né, encerrando aqui essa atividade, eu vou aproveitar para informar que na próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, teremos o webinar de saúde e espiritualidade, baseado em evidências, novas fronteiras para o cuidado integral, né? O link de informações está sendo compartilhado no chat. E nós vamos encerrar agora a nossa transmissão, mas eu informo que os acadêmicos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil receberam aí um novo link de uma sala Zoom para uma sessão exclusiva de discussão e interação com o nosso palestrante. Então, boa noite a todos e espero encontrá-los aqui na semana que vem na próxima palestra. Tchau, tchau. Muito obrigado.